Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pós-jogo do tricampeonato do Sport, o Sport que na noite da quarta-feira conquistou seu 45º título pernambucano, frente ao Retrô, que vendeu muito caro essa conquista do Sport, né? A gente vai falar mais aqui, mas o Sport vergonhosamente teve uma atuação muito abaixo do que todo mundo esperava, nada contra o Retrô, mas se a gente comparar os dois times, o Sport deveria ter vencido esse título com um nível de futebol maior do que apresentou. Então a gente vai falar sobre esse 45º título do Sport. O Sport mais uma vez conquista o Campeonato Pernambucano e parabéns ao Leão. Começando com as escalações, né? O Sport entrou com Kaique França, Hereda na lateral direita, João Silva e Lucas Cunha no miolo de zaga e Chico na lateral esquerda. Isso aconteceu, para quem não sabe, porque Igor Cariús ainda está no processo de concussão, que são 5 dias. Na quinta-feira ele encerra esse protocolo e começa a se preparar para o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo. Então Igor Cariús não pôde jogar, Dalbert ainda está tratando uma lesão e o Sport optou por Chico fazer essa lateral esquerda. No meio-campo, Rivera, Sérgio Oliveira, que foi expulso inclusive, e Fabrício Domingues, né? O Sport entrou num 4-3-3 com um volante à frente da zaga, Fabrício Domingues como esse médio pela direita, Sérgio Oliveira como esse médio pela esquerda. Então essa foi a configuração de meio-campo do Sport. E no setor de ataque, erroneamente na minha visão, Lucas Lima de ponta direita, mais uma vez. Contra o São Paulo ele jogou dessa forma, eu achei errado, ele jogou mal. Contra o Retrô ele jogou dessa mesma forma, ele jogou mal também, e aí não é culpa do jogador, é culpa do treinador que escala ele numa posição que ele tem dificuldades para recompor e fica muito afastado da zona em que ele mais pode ser criativo, né? O meio-campo, aquela faixa central perto do atacante. Então Lucas Lima jogou mais uma vez pela ponta direita, Barleta pela ponta esquerda e Pablo no setor de ataque, já que Paciência ainda trata de uma lesão no quadril e Arthur Souza não foi inscrito no Campeonato Pernambucano, então só tinha Pablo de centroavante de ofício para jogar essa partida. O Retrô entrou num 4-2-3-1, né? Com Volpe no gol, Gedeilson, Claudinho, Rayan Ribeiro e Salomão. No meio-campo jogou com Jonas, Fabinho ex-jogador do Sport. No meio-campo ali, Fernandinho. Na ponta direita, Maicon Douglas. Na ponta esquerda, Hadley. E no ataque, Mascote, que foi o autor do primeiro gol do Retrô. Então agora entrando no jogo em si, o que eu achei dos dois tempos, né? No primeiro tempo, até os 30 minutos, o Sport colocou o Retrô para trás, o Sport avançou a marcação, propôs o jogo, ele conseguiu subir suas linhas para pressionar a saída de bola do Retrô. Foi um time que teve muito volume e acabou fazendo um gol ali próximo aos 30 minutos do primeiro tempo. Antes disso, já tinha criado uma chance logo no começo da partida, com uma enfiada de bola para Barleta. Barleta consegue ali vencer um confronto contra o goleiro do Retrô. A bola é tocada para trás, Sérgio Oliveira tenta meter por cobertura, mas aí a bola não entra no gol, né? A Barra estava sem goleiro naquela oportunidade. Depois o Sport consegue outra chance e aí, novamente, após uma jogada aérea do Sport, a zaga do Retrô não consegue tirar a bola completamente. Chico vai lá, enfia o pé na bola, finaliza de forma muito direcionada e muito forte, fazendo 1-0 para o Sport. Até então, o que a gente via naquela altura do jogo? O Sport era um time com volume e criava as oportunidades. Era merecido aquele gol por parte do Sport. O Retrô não conseguia ter volume. O Retrô entrou com uma proposta propositiva também de diminuir os espaços do Sport, de pressionar o Sport na sua saída de bola, mas não tinha bola, logo não tinha volume e as chances criadas não eram muitas. E a partir do gol do Sport vem acontecendo um episódio que a gente já viu várias vezes nessa temporada, que é uma acomodação. Eu não digo nem que o Sport recuou as linhas, mas é um time que quando faz o gol, ele tem pouca atitude para fazer o segundo, ele começa a errar defensivamente, ele não tem mais aquele compromisso pela bola, de ter uma dividida mais dura, de trabalhar a bola com mais intensidade, ter volume de jogo, não. A gente viu um Retrô a partir daí ter muito mais volume que o Sport, gerar mais jogo que o Sport, ter mais intensidade, controlar a partida, e a partir desse controle, desse volume de jogo,
o Retrô chegou no seu gol de empate. Acontece uma jogada pelo lado esquerdo, né? Após um passe não errado, mas muito forte de Rivera, que ele não deveria ter dado para Pablo naquele momento. O Pablo teve que devolver, mas aí devolve mal, já que recebeu a bola de forma errada. A bola acaba caindo nos pés de Fernandinho, que dribla meio time do Sport ali na entrada da área. E aí João Silva vai tentar cobrir no lado direito. O Hereda também sai para fazer o bote. E aí a bola é cruzada na área. Quando a bola é cruzada na área, Mascote e Lucas Cunha jogam juntos pela bola, né? Eles vão confrontar a bola e aí Lucas Cunha passa direto, não consegue acertar a bola e Mascote consegue desviar a bola e fazer o gol de empate ali. O gol que, na minha visão, não foi culpa de Kaique França, a bola foi praticamente dentro da pequena área, o zagueiro do Sport não sobe, o atacante do Retrô consegue desviar a bola e ali fazia 1-1 no jogo. E aí vem para o segundo tempo e no intervalo eu queria que ele já tirasse Fabrício Domingues, que estava muito mal no jogo, fazendo uma péssima partida, para colocar Lucas Lima pelo meio e aí você colocaria Lobato pela direita, né? Mas mais uma vez a leitura de Pepa foi errada, ele volta com o mesmo time. Eu não sei o que acontece com Pepa, que é notório que o time às vezes, e principalmente alguns jogadores não desempenham bem no primeiro tempo e ele mantém o time. É recorrente esse defeito do treinador português. Ele mantém o mesmo time tentando corrigir só com orientações, mas o grau de baixo nível técnico é muito alto para ele tentar corrigir só com conversa. Em alguns momentos você precisa mudar o esquema tático, precisa mudar as peças e ele não faz isso. E ontem foi a mesma coisa. Veio para o segundo tempo e aí, na minha visão, o Retrô foi dono do jogo do segundo tempo. Depois ali de 8, 10 minutos muito truncados, o Retrô consegue ter mais volume, consegue ter a bola. O Sport na peça de Fabrício Domingues, de Barleta, que errava demais, de Lucas Lima, que era nulo no jogo, de Lucas Cunha, que era um cara que passava uma insegurança muito grande, começou a derreter em termos de atuação técnica, e aí o Retrô teve mais volume, começou a criar mais, o Sport derretendo, o Pepa conseguiu fazer algumas mudanças ali, depois, né, ele tira Fabrício Domingues, vai para um 4-2-3-1, com Lobato pela direita, entra Carlos Alberto pela esquerda também, que mais uma vez não conseguiu render. E aí o que acontece? Sérgio Oliveira é expulso depois de uma entrada muito imprudente, muito violenta, de sola, né, de cima para baixo ali no jogador do Retrô. E aí numa falta no segundo tempo, Fernandinho vai lá e faz o segundo gol. E o Retrô virava naquela oportunidade, né? O lance de Sérgio Oliveira, inclusive, foi pro VAR, porque inicialmente o juiz deu cartão amarelo, mas após chamada do VAR e revisão do árbitro que estava em campo, o árbitro achou melhor expulsar o português. E aí, como eu já disse, Fernandinho, numa jogada de bola parada no segundo tempo, fazia o 2-1 e era merecedor que o Retrô vencesse o segundo tempo. O Retrô tinha mais volume, tinha chances criadas, né? O Retrô antes disso bateu uma falta que Kaique França fez uma boa defesa e aí o Retrô no segundo tempo tentou administrar. Eu até achei errado do ponto de vista do Retrô não ir para cima do Sport, já que estava com um jogador a mais. O Sport fez várias alterações que não deram certo. Carlos Alberto e Johan, na minha visão, o Johan não era para ter entrado, era para ter entrado o Titi Ortiz ali para fazer uma dupla com Rivera no meio campo. É um jogador melhor, um jogador mais técnico, um cara que tem um pouco mais de vontade dentro de campo. Johan não demonstrou vontade alguma, além de falhar muito tecnicamente. E aí o Retrô tentou controlar e perdeu a oportunidade de vencer o jogo no tempo normal. E aí, quando acaba o segundo tempo, vamos para a decisão por pênaltis, né? O Sport vence o primeiro jogo na Arena de Pernambuco por 3-2. O Retrô vence na Ilha do Retiro por 2-1. Inclusive, mais uma derrota na Ilha do Retiro. O Sport perdeu para o Altos, perdeu para o Retrô e vem aí somente o Palmeiras no próximo domingo. Então, há muita coisa para melhorar nesse time em relação tanto à comissão técnica como aos jogadores. E aí nos pênaltis o Retrô é infeliz, né? O Sport consegue fazer 4-2 ali no Retrô. É um time que conseguiu fazer todas as cobranças com êxito, inclusive na cobrança de João Silva. Num primeiro momento o goleiro Volpe pega a bola, mas aí vai para o VAR. Ele é constatado que ele adiantou e aí João Silva tem uma nova oportunidade, faz o gol e o Retrô
em uma oportunidade isola a bola, batendo antes no travessão, e na outra oportunidade, né, a última finalização ali por pênaltis que o Retrô tem, o Retrô bate e aí Kaique França defende a bola que o Retrô bateu por último. Então, assim, o que eu achei do jogo? Eu achei que o Sport fez uma partida razoável, o Retrô também, cada um foi dono de um tempo, mas olhando mais com contexto, com uma lupa ainda maior para o Sport, que é um time muito melhor, que jogava em casa numa Ilha do Retiro lotada com mais de 24 mil pessoas, um time que é de Série A, foi uma vergonha. Não justifica esse futebol razoável aí do primeiro tempo, para mim é isolado. A gente tem um técnico que erra muito nas leituras de jogo, erra muito nas escalações, um técnico que na minha visão privilegia Lucas Lima em detrimento a outros jogadores para poder não melindrar o jogador. O Lucas Lima é jogador de meio campo, ponto. Se Pepa prefere jogar com outra configuração de meio campo, paciência, o Lucas Lima tem que ir para o banco. Lucas Lima até jogou de ponta, mas ele é meia, ele joga no meio campo e é ali que ele pode dar as assistências dele, que ele pode ser mais criativo. Se Pepa acha que o meio campo é Rivera, Duqueiroz ou Fabrício Domingues e Sérgio Oliveira, paciência, Lucas Lima pode ir para o banco, no segundo tempo ele entra, mas eu acho que ele quer agradar e aí acaba prejudicando o time do Sport. Outro ponto também, Fabrício Domingues muito mal, na minha visão, eu acho que ele enganou na temporada passada, um jogador que é mal tecnicamente, um jogador que faz muitas faltas, que é perdido em campo sem função alguma, corre feito uma barata tonta. Já é a quinta, sexta partida que Fabrício Domingues joga assim nessa temporada. É um cara que, na minha visão, tem que ir pro fim da fila. O Duqueiroz está na frente, Zé Lucas, quando voltar do Sul-Americano, precisa entrar na frente de Fabrício Domingues. Não justificam as atuações de Fabrício Domingues nessa temporada. É um cara que tem que ir pro final da fila. Lucas Cunha também, após alguns jogos aí, um jogador limitadíssimo. O Sport precisa ir no mercado contratar um jogador. Naves está lá no Palmeiras sem receber minutagem. O Sport já deveria ter trazido esse jogador, inclusive pagando por ele. Não pagando o valor cheio, mas tentar acordar com o Palmeiras algum valor, alguma negociação na porcentagem desse jogador, porque é um jogador que está quicando aí no mercado e o Sport precisa de mais um zagueiro. Não dá para confiar em Lucas Cunha, não dá para confiar em Antônio Carlos. São dois zagueiros aí que o Sport não pode confiar. Liberou Marcelo Aju erradamente e Nasson aí deveria ter mais oportunidades, já que esses dois zagueiros do Sport para mim são cartas fora do baralho. E Johan é um cara que, ok, não dá para negociar, é um cara que veio aí nesse trâmite envolvendo o Vitor Gabriel, que está jogando muito lá no Internacional. Mas é um cara que quando entra não demonstra vontade alguma. É um cara que tem que ir para o final da fila também. Titi Ortiz tem que ser opção, Atencio tem que ser opção, seja no meio campo, seja na ponta direita. Mas esses jogadores aí, eles precisam estar, assim, se não pode negociá-los nessa altura do campeonato, eles não podem jogar com tanta facilidade, eles não podem ser opção. Antônio Carlos, Johan, Romarinho, Lucas Cunha, enfim, Fabrício Domingues, esses jogadores estão muito abaixo e é por isso que eu não condeno somente o trabalho do treinador. O trabalho do treinador é ruim nessa temporada, é um treinador que escala mal em algumas oportunidades, mexe mal, tem uma leitura de jogo ruim, mas também os jogadores passam por uma baixa técnica enorme. Os pontas do Sport, não há ninguém que jogue bem nesse momento. Lobato já está num declínio técnico, eu não compraria Lobato, eu guardava esse dinheiro para investir muito na janela de meio do ano, quando a janela do exterior abre, né? Já que a gente está nessa janela só de estaduais, e aí talvez não valha a pena contratar algum jogador de estadual. Barleta erra tudo em campo também, péssimo, perde todos os confrontos, erra tecnicamente, cai muito, sofre muitas faltas. Enfim, Gustavo Maia não é aquele jogador do começo do ano, né? Talvez tenha atingido aí o limite técnico em relação às partidas que apareceram para ele nessa temporada, mas com ele eu ainda tenho um pouco mais de paciência. Enfim, é um elenco que passa por declínio técnico e baixa técnica. Os pontas, como eu já falei, a zaga, só na minha opinião, João Silva e Chico ali conseguem sustentar minimamente, e Chico nem é aquele jogador ideal que eu acho, né? Enfim, é um time que apresenta mais uma vez vulnerabilidades técnicas, o treinador também piora o time, seja no começo, no meio ou no final. No final, inclusive, tirou o Lucas Lima, que é um bom cobrador de pênaltis, e aí deixou o Lucas Lima no banco. Eu não entendi isso, o jogo estava caminhando para o final, o Sport não reagia na partida
era importante deixar algum jogador que batesse bem os pênaltis, né, que vinham logo mais. Então, assim, uma atuação do Sport do ponto de vista técnico razoável, mas do ponto de vista moral, de lições, de contexto, muito ruim. Um time que foi vergonhosamente amassado pelo Retrô no segundo tempo. O Sérgio Oliveira foi responsável de ter sido expulso, prejudicando muito o time. Boa parte dessa vergonha ou de uma possível perda do título do Sport na noite da quarta-feira ia ser depositada na conta de Sérgio Oliveira, que foi muito infantil e irresponsável de ter feito aquela falta. Então, assim, como eu já disse, uma atuação razoável do ponto de vista técnico, mas o que mais importa aqui é que o Sport foi submisso ao Retrô no segundo tempo. Foi um time que derreteu no segundo tempo, um time que foi muito mal no segundo tempo, e o treinador colaborou muito com isso. É ver agora o que vai acontecer nesses próximos dias em relação ao jogo do Palmeiras. Eu espero que tudo volte a ser minimamente estruturado, que o treinador não atrapalhe o time, não escale jogadores fora de posição, que não privilegie jogadores que não estão jogando absolutamente nada, e aí o Sport consiga fazer um jogo seguro, um jogo bom contra esse adversário tão difícil que virá a Ilha do Retiro no próximo domingo pela segunda rodada da Série A de 2025. Então, assim, parabéns ao Sport, mas o meu sentimento foi muito mais de abafar uma vergonha do que simplesmente uma conquista. Eu não fiquei feliz quando acabou. Eu sei que eu sou só uma pessoa, mas também não querendo ensinar ninguém a torcer, mas eu acho que esse time merecia uma vaia após o encerramento dos pênaltis, para aprender que no esporte você precisa ter vontade para jogar e você não pode se submeter a esse tipo de situação. É isso que forma um time grande, um time que pense de forma maior em relação a alguns adversários quando você conquista ou está prestes a conquistar qualquer título que seja. Então é isso que eu pensei do jogo e é isso que eu penso do atual momento do esporte na temporada de 2025. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got